Muito boa noite a todos que podem nos ver e ouvir. Nesta noite estou aqui para apresentar mais um debate que começará agora com o apóstolo Deltamar e o senhor Kleber. O apóstolo Deltamar, discípulo do profeta Cacô Filipe, e o senhor Kleber é membro da Igreja de Cristo. O tema desse debate é em que consiste a salvação. De um lado, o apóstolo Deltamar, ele afirma que a salvação está no profeta vivo Cacô Filipe. E de outro lado, o senhor Kleber afirma que a salvação é Jesus. Isso, para que vocês entendam, hoje ficará claro quem está com a verdade. Gostaria de dizer que vocês vão ter 2 minutos para que vocês possam se apresentar, falar o que vocês vieram fazer aqui, o que vocês vieram defender. Então, eu darei 2 minutos a cada um. Vou começar com o apóstolo Deltamar. A partir de agora, o apóstolo tem 2 minutos para se apresentar. Ok, muito obrigado. Muito boa noite ao irmão Eli, muito boa noite ao senhor Kleber Pereira. É um privilégio tê-lo aqui. Eu sou Deltamar Costa. Pela graça de Deus, eu sou discípulo e apóstolo do profeta Cacô Filipe aqui no Brasil, e eu prego esta mensagem gloriosa, que é o clamor da meia-noite, de Mateus 25:6, desde março de 2016. Para mim é uma alegria, além de viver nos dias de um profeta mensageiro, assim como os profetas da Bíblia, também é um privilégio e é uma graça poder reconhecer Deus em um profeta. Enquanto que o mundo está cheio de falsos profetas, as igrejas estão cheias de falsos profetas, há tantos falsos profetas nas igrejas, que as igrejas não os comportam mais. E Deus me deu a graça de poder reconhecer um verdadeiro profeta sobre a terra nos meus dias. E, além disso, uma graça maior, que é poder crer nesse profeta, né? E ainda pregar a mensagem desse profeta. Penso que a felicidade que eu tenho é a mesma felicidade de Baruque, o filho de Nerias, de João, de Pedro, e todos aqueles que viveram nos dias de um profeta e pregaram a mensagem de um profeta vivo sobre a terra. O meu desejo é que todas as pessoas que irão assistir esse debate aqui ao vivo possam ser ajudados, e todos aqueles que vão assistir depois, em qualquer lugar, em qualquer momento também possam ser ajudados. Que você possa fazer o seu próprio julgamento. Não deixe ninguém julgar por você. Não deixe ninguém tirar conclusões por você. É você mesmo quem deve responder às provas, né? A prova do seu tempo. O seu pastor não estará lá, o bispo, o ancião da sua igreja não estará lá no julgamento para te defender. O meu objetivo aqui nesse debate é mostrar a todo mundo que a salvação de Deus hoje é o profeta Cacô Filipe. Obrigado. Ok, muito obrigado, apóstolo. Senhor Kleber, o senhor também terá ao mesmo tempo 2 minutos para que você se apresente, você conte para o público que está lhe assistindo o que trouxe você aqui e o que você defende. A partir de agora, você tem 2 minutos para se apresentar. Olá, muito boa noite a todos, boa noite aí ao Deltamar Costa, ao irmão Eli. Meu nome é Kleberson Pereira, certo? E eu vim aqui, queridos irmãos, para defender que a salvação consiste em Jesus. Não há outro meio, não há outra pessoa em que nós podemos ser salvos a não ser por Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, ele é a única ponte que nos leva até Deus. Não é um homem que nos leva até Deus. Os homens podem ser representantes de Deus. No entanto, eles não podem ser a ponte que nos liga até Deus. Eles não podem ser a salvação. A Bíblia só apresenta a salvação como sendo Cristo. Ele é o único meio de salvação. E não há outro meio de salvação a não ser por Jesus Cristo. Então, eu vou estar aqui nesta noite defendendo que a nossa salvação é Jesus Cristo. Não é uma mensagem de um homem qualquer. É Jesus Cristo. E aqui eu vou procurar provar que todos os profetas da Bíblia, os apóstolos, pessoas que foram comissionadas por Deus, de uma forma indireta ou de uma forma direta, elas falaram de Cristo.
de uma forma direta ou indireta, elas falaram de Cristo. E Cristo, ele foi o alvo e o cumprimento de todas as profecias bíblicas, das profecias que os profetas profetizaram acerca dele. Então, ele veio aqui, morreu, por nós, para nos dar a salvação. E ele ainda está vivo, ele não está morto, como um Deus vivo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e de eternamente. Ora, se Jesus é o mesmo de ontem e eternamente... O tempo terminou. Ele ainda é a salvação. Muito obrigado. Penso que todos já conheceram um pouco de quem são os debatedores. Quero já agradecer as pessoas que já estão conosco, nos assistindo, e todos aqueles que ainda vão assistir ao longo da live depois de terminar esse debate. A partir de agora, nós vamos começar o debate. O tempo será de 7 minutos, sem interrupção, com pergunta direta e resposta direta. Havendo interrupção, eu vou intervir, ok? Então, como nós vamos começar com o apóstolo Deltamar, apóstolo Deltamar, a partir de agora, você tem 7 minutos e o tempo está com você. Ok, muito obrigado. Então, nós vivemos em um tempo onde o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus que não muda, o Deus dos Espíritos, profetas, se manifesta de geração em geração, e ele tem se manifestado no nosso tempo por meio de um profeta. Quando nós olhamos para a Bíblia, que é a palavra de Deus, esta biblioteca que nós temos de 706 livros, nós vemos Deus se manifestando a cada geração, a cada tempo, por meio de um profeta vivo sobre a terra. Então, sem um profeta na terra, não há palavra de Deus. Sem um profeta na terra, não há salvação. Sem um profeta de Deus na terra, não há Deus em lugar nenhum. Não há uma verdadeira igreja. Tudo se torna o reino de Satanás na terra quando não há um profeta. E vendo Deus que os seus filhos na terra estão a caminhar para o inferno, no caminho das igrejas, das religiões, então o que Deus faz? Deus envia um profeta. Deus não poderia ficar de braços cruzados vendo esta confusão religiosa que se instalou sobre a terra. Sim, uma confusão de igrejas. Aqui está o senhor Kleber Pereira, mas eu gostaria de perguntar ao senhor Kleber Pereira. Ele diz ser da Igreja de Cristo. Agora, se eu perguntar, senhor Kleber Pereira, o senhor conseguiria nos dizer mais quantas igrejas de Cristo evangélicas existem sobre a terra de outros ministérios? O senhor poderia nos dizer? Sim ou não? Já posso responder? Você pode responder sim ou não? Não. Sim, porque são muitas igrejas, centenas, talvez milhares de placas que está escrito Igreja de Cristo, Ministério tal, Igreja de Cristo, Ministério tal, Igreja de Cristo, Ministério tal. O que é isso? É uma confusão de Deus ou uma confusão de Satanás? Porventura Deus se tornou agora o Deus da confusão? Como é que pode ter centenas ou até milhares de igrejas de Cristo com nomes diferentes, com pastores diferentes, com doutrinas diferentes, com Espírito Santo diferente? Então, vendo Deus esta confusão sobre a terra, Deus envia um profeta. E no tempo do dilúvio, a confusão estava instalada. Igreja de Cristo para todos os lados lá. Deus e amor, universal, mundial, internacional, congregação cristã, assembleia dos deuses de todos os tipos, de todos os gostos estavam instaladas lá. E Deus levantou um homem sobre a terra chamado Noé, para condenar todo o sistema religioso do seu tempo, porque aquilo era uma confusão, era uma Babilônia aos olhos de Deus. E Noé sozinho era a salvação de Deus no seu tempo. Quero perguntar aqui ao senhor Kleber Pereira. Senhor Kleber, nos dias do dilúvio, quando havia uma confusão religiosa como hoje, de acordo com o que Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículo 24 ao 30, que assim como foi nos dias de Noé, seria também no fim. Você está de acordo que nós estamos no tempo de Noé, de acordo com o que Jesus diz. Agora, a minha pergunta é, se lá havia muitas igrejas, muitas religiões, muitos profetas, muitos servos de Deus espalhados por toda a terra, mas Deus havia um só, chamado Noé. Agora, a minha pergunta para o senhor é, além de Noé,
Qual era a outra salvação de Deus na terra? Posso responder? Sim, quando for uma pergunta direta, você pode responder. Beleza. Bom, no tempo de Noé, a Bíblia deixa clara que somente Eu quero que você me Noé, diga o né? nome. É uma pergunta direta. É uma pergunta Nos dias de direta. Noé, Responda assim. além de Noé, quem era a outra salvação de Deus sobre a terra? Porque o senhor abriu aí a sua apresentação, não tinha. o senhor abriu a sua apresentação dizendo que a salvação é Jesus. Agora, Jesus Isso. foi manifestado há 2000 anos atrás. A minha pergunta é, naquela confusão religiosa do tempo do dilúvio, Deus levantou um homem sozinho, chamado Noé. Noé tinha a verdade do seu tempo. Noé era a luz do mundo no seu tempo. Noé era o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Noé era o porta-voz de Deus no seu tempo. Agora, no tempo de Noé, no tempo do dilúvio, quem era a outra salvação? Qual era o outro meio de salvação que havia lá, senhor Cleber? Bom, eu posso responder. Agora eu vou responder. Bom, Noé, a mensagem de Noé salvaria o povo daquela geração, da geração de Noé, do dilúvio. É uma pergunta direta. Mas pergunta, seu Kleber, se tinha outro meio de salvação ou se era só Noé? Não tinha outro meio, não. Então o senhor está de acordo que a salvação de Deus no tempo do dilúvio era só Noé. Então, quando Noé pregava, a única estou de acordo, mas ninguém poderia ser salvo em toda a face da terra, a não ser pela mensagem de Noé. Quando Moisés estava a pregar sobre a terra, no tempo do Egito, não havia salvação na terra em nenhum lugar, não havia verdade na terra em nenhum lugar, não havia palavra de Deus em nenhum lugar, a não ser a mensagem de Moisés, que depois ele colocou em 5 livros. Ninguém poderia ser salvo debaixo do sol, na terra, a não ser que acreditasse que aquele Moisés era o enviado de Deus e que ele, Moisés, era a salvação de Deus no seu tempo. Então, a mensagem de Moisés era a única via de salvação no seu tempo. Não era Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não estava lá. Não é, no tempo do dilúvio não era Jesus. Jesus de Nazaré não estava lá. Quando Jeremias estava sobre a terra pregando, no tempo da deportação para a Babilônia, a única via de salvação era Jeremias. Agora, se o senhor Kleber estiver em desacordo comigo, ele possa nos dizer qual era o outro meio de salvação no tempo de Jeremias. O senhor pode nos dizer isso, senhor Kleber? Não. Então, no tempo de Jeremias, a única via de salvação em toda a face da terra era um homem chamado Jeremias. A mensagem que salvava era a mensagem de Jeremias. Jeremias era o porta-voz de Deus. E você pode ler todo o Antigo Testamento. E de geração em geração que Deus tinha lá. Deus não tinha uma religião. Deus não tinha uma igreja. Deus não tinha sacerdotes. Mas Deus tinha um profeta, e esse profeta era a salvação de Deus para aquele tempo. Todos que rejeitavam este profeta que Deus enviava, eles morreriam e depois iriam ao inferno. Quando você olha para o Novo Testamento, Jesus está lá, e Jesus se coloca para dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Jesus, no seu tempo, era a única via de salvação para todos os filhos de Deus que estavam com ele na sua geração. Ok, muito obrigado. A partir de agora, senhor Kleber, você também terá ao mesmo tempo 7 minutos, e o tempo já está com você. Amém. Pois bem, quando eu respondi ao apóstolo Deutamar que no tempo de Noé era o único meio de salvação, eu não estou me referindo à salvação eterna. Eu estou me referindo à salvação do dilúvio. Eles seriam salvos do perigo eminente que viria sobre eles, que era o dilúvio, e não a salvação eterna. Como eu confirmei que Jeremias, no seu tempo, era o único meio de salvação, né, para o povo de Israel. Salvação de quê? Se o povo de Deus acatasse a mensagem do profeta Jeremias, Deus não ia usar os babilônicos para punir. Então, se eles acreditassem na mensagem do profeta Jeremias, eles seriam salvos da punição pelos babilônicos. Foi por isso que eu afirmei que Noé era a salvação, no sentido de, se aquelas pessoas da sua época fossem aceitar a sua mensagem, eles seriam salvos do dilúvio, como Noé foi.
como eu afirmei também que Jeremias era salvação na sua época, Jeremias era salvação em que sentido? Em que sentido que, se o povo de Israel aceitasse a mensagem de Jeremias, eles teriam livrado e salvado da punição do cativeiro babilônico. Como eles não deram ouvido, como o povo no tempo de Noé não deram ouvido, eles foram sucumbidos pelo dilúvio. Pois Noé estava pregando ali que Deus iria punir a terra. E se eles aceitassem a mensagem, eles navegariam dentro da arca, muitos navegariam dentro da arca com Noé e seria poupado do juízo de Deus, que era o dilúvio. Como também no tempo de Jeremias. Se o povo de Deus ali todo se arrependesse, Deus não permitiria que os babilônicos viessem contra eles e os escravizassem por 70 anos, como eles foram. Agora, salvação eterna, essa salvação, não de um evento eminente da geração de um profeta, não, eu não me refiro a esta salvação. A salvação eterna é só em Jesus Cristo, ou seja, todos os profetas, começando ali, todos os profetas, eles tiveram a revelação de Deus. Todos os profetas, eles falaram de Jesus. Jesus era o centro dos profetas. Todos eles falaram de uma forma direta ou indireta do próprio Senhor Jesus Cristo. De maneira que a Bíblia diz em Lucas 24, versículo 35 em diante, quando Jesus estava indo ali pelo caminho de Emaús, de Jerusalém até aquela aldeia chamada Emaús, e aqueles 2 discípulos estavam ali demonstrando incredulidade, né? Duvidando que era Jesus mesmo enviado. Aí Jesus disse: honestos e tarde de coração para crer que tudo que os profetas disseram. Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, eles explicavam o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, o próprio Jesus, explicando para aqueles 2 discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús, diz que todos os profetas falaram dele, falaram acerca dele. A vida de Jesus foi um cumprimento profético, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Se você ler o livro Os Evangelhos, quando Jesus nasceu, aí diz lá Mateus, para que se cumprisse a profecia que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Ou seja, a vida de Jesus foi um cumprimento daquilo que os profetas disseram. O próprio Moisés, que você mencionou aí, Moisés falou que viria um profeta semelhante a ele, e que o povo ouviria ele. Esse profeta seria um profeta obediente a Deus. Ou seja, e no Novo Testamento, esse profeta é o próprio Jesus. Então perceba, Jesus é o alvo de todos os profetas. Quando Jesus estava conversando ali com a mulher samaritana, a mulher samaritana diz: eu vejo que tu és um profeta. Nós sabemos que o Messias há de vir. Então o povo já esperava um profeta, um Messias esperado para resgatar o povo. O povo vivia nessa expectativa. Por que eles viviam nessa expectativa? Porque os profetas da Bíblia anunciaram, falaram desse Messias que haveria de vir, que é o Cristo, que é Jesus, de acordo com a revelação bíblica. E outra coisa, para Deus se revelar, ele não se limita a um profeta, não. Deus não se limita a um profeta para se revelar. Exemplo, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que Deus descia à viração do dia para conversar com Adão e Noé. Ou com Adão e Eva, desculpa, com Adão e Eva. Deus tinha um encontro diário com Adão e Eva. Após o pecado, Deus foi procurar eles também. Adão, onde estás? Então, Deus não precisa necessariamente de um profeta para se revelar. Ele se revela da forma que ele quiser. Entende? Então, Jesus é o nosso centro. Ele é a mensagem principal de todos os profetas da Bíblia. Ele é o alvo, ele é o cumprimento de todos os profetas. E até os apóstolos, do Novo Testamento, a mensagem de Paulo. O centro da mensagem de Paulo era Cristo ressuscitado. Paulo não era o centro da sua mensagem. O centro da mensagem de Paulo era Jesus Cristo. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, que até a morte e ressurreição de Cristo era para se cumprir o que estava escrito acerca lá nos profetas. Então, a mensagem central dos apóstolos era Jesus Cristo.
E a Bíblia é repleta de texto, o próprio Jesus disse, um texto bem clássico, que Deus amou o mundo de tal maneira, para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna só em Jesus Cristo. Paulo escrevendo para Timóteo, o apóstolo Paulo, que você considera um profeta, Paulo diz em 1 Timóteo 2, versículo 5, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o único que é capaz, que foi capaz e é, de nos reconciliar com Deus, e ele é um Deus eterno. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não morreu, ele está vivo. Se ele é a salvação, ele é ainda porque está vivo. Ele não está morto. Ok, seu Kleber. Então, a partir desse momento, nós voltaremos o tempo ao apóstolo Eltamar. Só quero agradecer as pessoas que estão conosco, nos assistindo, e os que vão nos assistir. Apóstolo Eltamar, a partir desse momento, o tempo está com você. Você tem 7 minutos. Ok, eu gostaria de perguntar aí o senhor Kleber Pereira, que ele está dizendo que a salvação é Jesus, sempre foi Jesus, e tudo é Jesus. Está bem. Mas eu perguntei aqui, lá no tempo do dilúvio, a salvação lá era Jesus ou era Noé? Quero que ele responda aí. Era Jesus ou Noé? A salvação do dilúvio era Noé. E a salvação da alma? A salvação da alma no tempo do dilúvio, quem era? A salvação da alma sempre foi Jesus. Isso a gente vê lá no Novo Testamento. Ele morreu então, por todos de uma forma geral. O senhor deve dar uma resposta direta. Aqueles do tempo de Noé, que zombavam de Noé, que ridicularizavam Noé, não acreditaram em Noé, então foi para o mesmo paraíso que Noé? Se eles foram para o mesmo, não. Com certeza não. Noé era justo diante de Deus. A salvação que você fala do tempo de Noé é concernente... Não, o senhor deve responder de forma direta, não é uma explicação. Porque eu estou fazendo a pergunta simples. Aqueles que zombaram de Noé, ridicularizaram Noé, não acreditaram em Noé, não foram para o mesmo paraíso com Noé. Eles foram ao inferno. Não. Todos eles que não creram em Noé foram ao inferno. E eu gostaria de fazer uma outra pergunta para o senhor. De acordo com Mateus, capítulo 10, versículo 41, lá diz que aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Galardão de profeta é o quê? Galardão de profeta é recompensa de profeta. E essa recompensa galardão de profeta significa recompensa. A salvação. Esse galardão é a salvação? Galardão é recompensa. Oi? Eu quero deixar Repita, claro aqui. De acordo com Mateus 10, 41, Jesus disse, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Galardão é recompensa, está certo. Mas o que é esta recompensa? E agora eu não sei te descrever. Sinceramente, não sei te descrever. O senhor acabou de responder. O senhor respondeu aí. O senhor disse que era salvação. O senhor vai voltar atrás na sua resposta? Não. Sim, vai. Então, eu quero fazer a pergunta de novo. Há muitas pessoas assistindo aqui. De acordo com Mateus 10, 41, Jesus disse, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Senhor Kleber Pereira, não tenha medo de responder. Galardão de profeta é o quê? Sim. Salvação. A salvação. Como que o senhor pode vir aqui e dizer que aqueles que não receberam Noé foram salvos? Todos que não receberam Noé foi ao inferno. Não, eu não disse. Quem foi salvo? Isso. É o que o senhor quis dizer aqui. Foram ao inferno. Todos que não receberam Noé foram ao inferno. Por quê? Porque receber um profeta é a salvação. Um profeta não vem para levar as pessoas de guerra. Um profeta não vem para tirar a fome da terra. Um profeta não vem para tirar as doenças, os terremotos, tsunami, inundações da terra. Um profeta não vem para curar pessoas fisicamente ou salvar as pessoas no físico, mas um profeta, o objetivo de um profeta, a missão de um profeta na terra, senhor Kleber, é a salvação das almas. Deus é espiritual. Os seus profetas vêm com a mensagem de salvação. Não é uma mensagem de prosperidade, como as pessoas devem ganhar dinheiro sobre a terra. Não é como as pessoas devem viver bem sobre a terra.
Não é como as pessoas devem construir escolas pastorais, ou construir igrejas, ou criar suas religiões. Um profeta vem com a mensagem que o objetivo é a salvação das almas. E o senhor respondeu muito bem. De acordo com Mateus 10, 41, galardão de profeta é a salvação. Como que alguém pode rejeitar um profeta e ainda assim ser salvo? E como eu estava dizendo, se Jesus é a salvação, sempre foi a salvação, quem salvou lá no tempo do dilúvio? Jesus não estava lá como profeta. Jesus foi manifestado como um homem 2000 anos depois. A salvação lá era Moisés. Agora, senhor Kleber, quero lhe fazer uma outra pergunta. Se o centro de tudo que você está a dizer é Jesus, é Jesus, é Jesus, eu quero lhe perguntar quem são os profetas que Jesus Cristo prometeu enviar em Mateus capítulo 23, versículo 34, 35 e Lucas 11, 49. Quem são esses profetas e o que eles iriam fazer? Bom, profetas, quem são os profetas? Está no plural. Não é quem é o profeta, é os profetas, de uma forma plural. Jesus enviou vários profetas. Quem são esses profetas? Pode nos dar o nome de alguns deles aí? Eu não sei, porque Jesus citou o nome de alguns deles. Sim, eu estou perguntando, está certo, o senhor disse que não sabe. Jesus disse em Mateus capítulo 23, eis que envio-vos profetas. Lucas 11, 49 diz, eis que enviarei-vos profetas. Ora, se tudo termina em Jesus, se tudo é Jesus, tudo centra Jesus, tudo tem que ir para Jesus de Nazaré, esses profetas vêm fazer o quê? Se tudo já foi feito, de acordo com a sua teologia. Bem, vou citar o nome de alguns aqui. Por exemplo, Pedro era um profeta. A palavra profeta significa lá, a palavra profeta no hebraico significa nabi. Nabi é porta-voz. Pedro recebeu do próprio Jesus Cristo a chave do céu em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 14. Paulo, a caminho de Damasco, recebeu um chamado, uma comissão e uma mensagem do céu, de acordo com Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, para pregar uma mensagem, o evangelho eterno no seu tempo. Paulo era um profeta. Irineu de Lyon era um profeta. Antípas e Policarpo eram um profeta. Agora, eu quero fazer outra pergunta para o senhor. Sendo que foi Jesus Cristo ele mesmo quem apareceu para Paulo, a caminho de Damasco, e fez de Paulo o seu porta-voz, ou seja, o seu profeta, se alguma pessoa rejeitasse Paulo, ele poderia ser salvo, senhor Kleber Pereira? Se rejeitasse a mensagem que ele pregava, não. Está vendo? Não, então, não. No ano 53, havia um profeta chamado Paulo. Recebeu um chamado, uma comissão, uma mensagem, e ele pregava no seu tempo. E todos aqueles que rejeitassem a mensagem de Paulo iriam ao inferno. O que isso quer dizer? A salvação de Deus era Paulo no seu tempo. Porque Jesus havia dito, em João 13, 20, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. E aquele que rejeita quem Jesus Cristo enviou, a ele o rejeita. E Paulo foi enviado por Jesus Cristo.